E se o juiz não estiver inclinado a conceder o pedido de mais tempo, a Anne Taylor E aí pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio da série Na Mira, na saga Investigativos 4 de Idaho. Já tem um tempo desde o último episódio, então hoje eu vou trazer as últimas atualizações, as coisas que aconteceram nas últimas semanas, e acredite, algumas informações vão revirar o seu estômago, mas nesse momento eu já gostaria de agradecer as pessoas que têm contribuído através do Valeu Demais, o mecanismo disponibilizado aqui pelo YouTube, e hoje nós temos a Andrea 210 New, a Sabrina Oliveira, a Carla Moraes, outro da Carla Moraes também, um pix da Júnia Maria da Silva. Eu agradeço muito a gentileza, o carinho por vocês estarem contribuindo, semeando aqui no canal, e eu desejo que vocês possam ser retribuídas da melhor forma possível, tá bom? Lembrando que eu gostaria de te recomendar um caso muito importante, que é A Família Perfeita do Horror. Esse caso acabou de sair, não foi divulgado em nenhum veículo de mídia importante no Brasil ou no mundo afora, então eu espero que vocês possam assistir. Quem ainda não assistiu, eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário. Esse caso é bárbaro do começo ao fim, ele também traz uma perspectiva psicológica muito interessante, então não deixe de conferir. E se você quer ver o caso de Idaho do começo ao fim, tem a playlist aqui, Saga Investigativa, tem acompanhado o caso desde que tudo começou, então são semanas e semanas e semanas registradas em vídeos que você vai poder conferir, tá bom? E a gente vai começar essa história agora. A irmã da Dana Smithers, Stacey Ann Smithers. Dana é a mulher da Pensilvânia cujo homicídio misterioso foi possivelmente ligado ao Brian. E aí a irmã se manifestou agora e disse que não há conexão entre os dois casos. A irmã enlutada acrescentou que ouviu, antes dele ser preso, que um grande júri da Pensilvânia havia se reunido para discutir o caso da sua irmã e outras ofensas não resolvidas. E aí ela diz que o grande júri considerou brevemente o Brian depois que ele foi levado sob custódia, mas o rejeitou como um suspeito em potencial. A Stacey espera que as pessoas continuem investindo no caso da Dana para descobrir o que aconteceu. Porém, ainda não foi esclarecido porque os pais do Brian foram chamados para testemunhar perante o grande júri. Agora, seguindo diretamente no caso dos estudantes em Idaho. A mãe do Ethan, o Ethan Chapin, que foi uma das vítimas, disse que a sua família não planeja comparecer ao julgamento do Brian, e ela disse que pretende gastar a sua energia em manter a memória do seu filho viva. A Stacey diz que o foco da família é manter o legado do jovem de 20 anos por meio do Ethan Smile, que é uma fundação que oferece bolsas de estudos para alunos de escola. E ela falou assim: o julgamento não vai mudar o resultado da nossa família, e também nós precisamos colocar a energia para curar nossos filhos e voltar a uma nova dinâmica familiar. Ela diz também: deixamos os promotores fazerem o trabalho deles e também fazermos o nosso trabalho em nossa família. Nesse ponto saiu uma nova informação sobre o Brian referente ao seu passado, de que parece que uma vez ele se gabou da sua rotina de boxe, da perda de peso e de ter trabalhado anterior como cortador de peixe. Parece que em um pedido de emprego de 2015, no Distrito Escolar da sua cidade natal, ele manifestou que as suas atividades atléticas o ensinaram que a dedicação e a perseverança são as habilidades mais importantes. Ele diz também que aprendeu a patrulhar e fazer procedimentos básicos de segurança no seu ano de aplicação da lei. Aí ele colocou assim: eu era um boxeador e ainda sou um corredor, eu perdi 130 libras aos 15 aos 16 anos enquanto eu frequentava a escola, e isso é uma prova que eu tenho a dedicação necessária para ter sucesso. Ele também contou que cortou peixes de acordo com as especificações do cliente. E aí descobriram também que o Brian sentou-se na primeira fila de uma palestra da autora feminista Margaret Atwood apenas alguns anos atrás. A obra da Margaret inclui o romance best-seller O Conto de Aya, que é uma história distópica sobre a subjugação de mulheres, patrocinado, no caso, pelo governo. Foi adaptado para a televisão pelo streaming Hulu em 2017, e quando há algumas manifestações relacionadas a algumas coisas em uma série de questões que são mais relacionadas ao feminismo, essas mulheres aparecem vestindo o traje do programa. Nisso também houve uma outra audiência agora no dia 9 de junho, e o Brian compareceu de terno
no tribunal, e a questão envolvia argumentos para suspender a ordem de silêncio, a maioria dos quais foi apresentada por uma coalizão das mais de 30 organizações de mídia, alegando que a ordem de silêncio viola as garantias da Constituição de liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Mas os advogados do Bryan rebateram. Eles insistiram que a ordem de silêncio impede uma cobertura de notícias prejudicial que poderia afetar o direito do Bryan a um julgamento justo. E aí, o juiz indicou que iria decidir com atraso sobre a ordem de silêncio e também sobre uma questão separada, que é sobre a permissão de câmeras no tribunal durante os procedimentos posteriores. Aí, no dia 12, veio à tona que a equipe do Bryan estava pedindo ao juiz de Idaho que lhe dessem mais tempo para decidir se eles ofereceriam um álibi formal como parte de sua defesa, de acordo com novos documentos judiciais. A defensora pública do Bryan, a Anne Taylor, apresentou uma moção argumentando que a equipe não teve tempo suficiente para revisar as volumosas evidências produzidas pela promotoria. Aí a Anne Taylor argumentou em sua moção que decidir naquele momento se deveria ou não oferecer um álibi seria no mínimo prematuro, já que vasculhar as extensas informações que compõem o caso está incompleto. Aí a lei de Idaho determina que o réu em um processo criminal tem 10 dias para responder à demanda da promotoria por um aviso de álibi, mas um juiz pode estender o prazo. A moção da defesa continuou dizendo que se o juiz não estiver inclinado a conceder o pedido de mais tempo, a Anne Taylor estaria buscando uma audiência para apresentar evidências ou testemunhos em apoio à moção. Aí, no dia 15, já veio à tona um novo documento judicial que foi apresentado pela Anne Taylor, de que ela planejava contestar a acusação do grande júri. A Anne Taylor solicitou daí que o segundo Tribunal Distrital do Condado de Latham suspenda o processo até que o registro do grande júri fosse discutido e preparado. Porque o que aconteceu? Durante uma acusação em 1 ou 2 episódios atrás, o juiz do tribunal, John Judd, declarou-se inocente em nome do Bryan porque ele ficou em silêncio em vez de entrar com uma confissão. Aí a moção da Anne Taylor, que foi apresentada recentemente, afirmou que o Bryan permaneceu em silêncio em sua acusação para preservar o seu direito de contestá-la. E aí ela pedia que o tribunal suspendesse o processo com alívio apropriado enquanto a questão do registro do grande júri fosse discutida e também preparada. Aí ela escreveu assim: ele está exercendo a devida diligência para descobrir os motivos pelos quais apresentar uma moção de rejeição relacionado à forma como o grande júri foi selecionado. Aí a advogada citou a lei de Idaho que permite que os réus contestem um júri se este for formado de forma inadequada. Aí ela reforçou mais uma vez que ele havia permanecido em silêncio na acusação do dia 22 de maio para preservar o seu direito de contestar a acusação. Além disso, o processo também estava alegando que a equipe não teve tempo suficiente para revisar todas as evidências do caso e estava solicitando mais tempo para produzir um aviso de álibi do Bryan. Bom, e aí esses dias já, depois de audiência atrás de audiência, o juiz que está presidindo o caso agora, o John, decidiu afrouxar um pouco a ordem rígida que proibia quase qualquer pessoa de falar sobre o processo criminal. Sob a nova ordem de silêncio, os advogados de acusação e defesa podem falar sobre alguns assuntos relacionados ao caso contra o Bryan, mas ainda devem seguir diretrizes rígidas. As famílias das 4 vítimas também podem falar com a mídia, mas os seus advogados não. E a decisão sobre a ordem de silêncio revisada formalmente chamada de ordem de não divulgação nos últimos dias agora está passando por esse processo de modificação, porque o juiz do 2º distrito, John, considerou a ordem de silêncio original, que também impedia a aplicação da lei de falar com a imprensa, indiscutivelmente ampla e vaga em algumas áreas. E aí, em resposta a essa ação do juiz, a advogada Wendy Wilson, que representa o grupo de organizações de mídia, disse: nós estamos satisfeitos que o tribunal tenha reduzido significativamente a ordem de não divulgação. Um claro reconhecimento de que a ordem inicial era muito ampla. Ela mencionou assim: todos nós concordamos que os direitos da 6ª emenda do réu são importantes, mas ao preservar esses direitos, nem as partes nem os tribunais podem descartar completamente os direitos da imprensa da 1ª emenda. A imprensa, em casos como esse, fornece uma transparência importante sobre
como o sistema de justiça criminal funciona. Bom, e aí, no dia 26, segunda-feira, os promotores finalmente anunciaram que decidiram buscar a sentença máxima pelos homicídios horríveis. Os promotores escreveram em um processo judicial: o Estado faz essa notificação com base no fato de que não identificou nenhuma circunstância atenuante suficiente para proibir os julgadores de fato de considerar todas as penalidades autorizadas pela legislatura de Idaho, incluindo a possibilidade de uma sentença capital. Consequentemente, considerando todas as evidências atualmente conhecidas pelo Estado, o Estado de Idaho é obrigado a apresentar essa notificação de intenção de requerer a pena capital. Então, o gabinete do procurador do Condado de Latam apresentou a notificação solicitando a pena capital. E aí o arquivamento é exigido dentro de 6 dias após o réu entrar com a sua defesa. Nisso, o promotor Bill Thompson citou uma série de circunstâncias agravantes no caso. Ele disse que são eventos que o levaram a acreditar que o caso justifica essa pena, incluindo que o homicídio foi especialmente hediondo, atroz, cruel e manifestando uma depravação excepcional. E também foi mencionado o total desrespeito pela vida humana e uma ameaça contínua à sociedade. Já no dia seguinte a esse anúncio, a equipe de defesa insistiu em documentos judiciais que o Brian não tem conexão nenhuma com as vítimas. A Anne Taylor colocou assim: ainda não está claro no que a polícia se baseou ao focar sua investigação no Sr. Colbert. Não há conexão entre ele e nenhum dos outros 4. A defesa também alegou que os promotores estão retendo intencionalmente detalhes de como a genealogia genética inicial foi desenvolvida. Ela falou assim: presumivelmente espera-se que a defesa aceite pelo valor de face que a bainha tinha um toque de DNA apenas esperando para ser testada por toda a míriade de recursos do FBI. E aí ela acrescentou: em essência, pela falta de divulgação e sua moção para proteger a investigação genealógica genética, o Estado está escondendo todo o seu caso. O argumento da defesa também aponta várias lacunas percebidas no caso da promotoria, incluindo a total falta de evidências de DNA das vítimas. Isso no caso no apartamento e no carro do suspeito, segundo a Anne Taylor, bem como material genético dos 3 outros homens desconhecidos que foram encontrados na cena. No meio dessa troca acalorada, veio à tona que 9 anos antes de ser acusado de eliminar esses 4 estudantes, o Brian foi preso na Pensilvânia, sua terra natal, acusado de roubar um iPhone da sua própria irmã. E foi o pai do Brian, Michael, quem relatou o incidente à polícia, de acordo com os autos do tribunal. De acordo com os registros, em 8 de fevereiro de 2014, um sábado, o Michael, o pai do Brian, disse à polícia que o Brian chegou nele e falou: "Olha, pai, não faz nada estúpido não, viu?" Isso depois que o Michael descobriu que o seu filho havia roubado o telefone da irmã, porque nessa época o Brian estava lutando contra o seu vício em substâncias ilícitas. E aí o pai chamou a polícia e falou: olha, ele saiu recentemente de um centro de reabilitação, ele voltou para a família, mas ele pegou o iPhone da Melissa, a irmã. E o iPhone tinha um valor estimado em $400. De acordo com os registros, o Brian pagou $20 a um amigo para buscá-lo e levá-lo a um shopping local, onde vendeu o telefone por $200, em um quiosque automatizado de eletrônicos usados. Os registros contam que o Brian foi acusado de roubo, só que não oferece mais nenhuma explicação sobre o que aconteceu a partir daí. Esse desentendimento anterior do Brian com a lei, conforme descrito nos registros, só agora está vindo à tona, enquanto ele se prepara para se defender das acusações de ter eliminado os estudantes. O que é certo é que na época ele não cumpriu pena de prisão e que também não há registro público da prisão ou do resultado do caso. E esse condado, na Pensilvânia, oferece aos réus primários a oportunidade de entrar em um programa de pré-julgamento chamado Disposição de Reabilitação Acelerada, que permite que as acusações sejam retiradas e o registro seja eliminado, assim que o acusado concluir a sua liberdade condicional com sucesso. E o promotor do caso, Bill Thompson, ele acabou tendo que se reunir com os comissários do condado na terça-feira, porque ele apresentou uma solicitação de orçamento anual do seu escritório e propôs uma quantia significativamente maior do que a maioria dos anos. Ele solicitou $135 mil para as despesas do julgamento,
que é um enorme salto em relação aos 15 mil que foram consistentemente orçados nos anos anteriores. Esse dinheiro seria usado para as despesas do julgamento, incluindo o pagamento de serviços de testemunhas especializadas, taxas de viagem de testemunhas e taxas de transcrição e exibição de exposições. Ele falou assim: é difícil projetar exatamente o que vai estar envolvido, nós sabemos que não vai ser barato. E ele acrescentou também que ele e o seu escritório estavam tentando manter as projeções orçamentárias conservadoras, só que eles precisam ter certeza de que não vão cortar custos em nada do que diz respeito a garantir que o caso seja tratado de forma adequada. Bom, a gente tem algumas coisas interessantes para comentar aqui. Isso do álibi me chamou muita atenção, né? Nós precisamos de tempo para decidir se vamos apresentar o álibi ou não. Eu me lembrei que há muitos anos atrás, mas muitos mesmo, eu vi um programa, era uma série, que aí eu tinha uma personagem lá que ela foi arrastada para uma acusação de homicídio, assim. Era uma investigação que ia se tornar homicídio. Aí a advogada dela perguntou assim: você se lembra onde estava na noite tal? E ela: sim, me lembro nitidamente, eu estava sozinha em casa. Aí a advogada falou pra ela: então você não se lembra. Dela, o quê? Dela, você não se lembra. Você não se lembra onde você estava. Eu não sei se na vida real acontece exatamente dessa maneira, mas eu tenho uma indicação, considerando os álibis horrorosos que eu já ouvi por aí, que as coisas devem acontecer de forma parecida. E eu tenho a impressão que essa defesa vai ser desastrosa. Mas vai ser totalmente desastrosa. Porque, assim, considerando que já ouvimos desculpas esfarrapadas, não entendemos por que a polícia focou no Brian. Tipo, DNA, tá lá os registros do celular que ele estava passando, a hora que o celular foi desligado, ligado, não entendemos. Tudo aleatório, a polícia tirou o nome dele de uma bola de cristal. Isso só me lembrou o caso da Amber. O que acontece? O julgamento da Amber foi muito desastroso porque nós sabemos que tinha dezenas de provas contra ela. Só que o que deixou o caso mais dramático ainda já era a defesa da Amber, que era totalmente despreparada, porque haviam várias coisas ali que, em vez da Amber, da defesa, assumir que aquilo ali era real, eles disseram não, isso não aconteceu. Então, assim, em vez de dar uma desculpa, eles tentavam negar os fatos, como, por exemplo, o grande ponto, assim, que foi um dos destaques, é o fato que a Amber disse que tinha doado, ela disse numa entrevista que tinha doado o dinheiro do divórcio para uma instituição de caridade, e a instituição de caridade falou: olha, nós não recebemos nenhum dinheiro. Aí a Amber tentou mentir descaradamente, mesmo com o vídeo sendo apresentado lá na frente de todo mundo. Ela, não, é que eu quis dizer isso, entendeu? Que ela tentou ali se justificar e não fez sentido. Em vez de falar: olha, não, realmente eu errei, não sei o que, sabe? Ou então de dar uma explicação menos descarada, como aquela que ela deu. E isso pegou muito mal. E assim, não foi apenas esse fato. Houve também outras circunstâncias, como essa, que acabaram prejudicando muito a defesa dela ali, que implicou o quanto os advogados estavam perdidos. O caso do Johnny Depp se tornou interessante porque quando você olha o julgamento, você consegue destacar vários pontos que não tem a ver apenas com os dois personagens principais, mas também com os eventos jurídicos, de fato, que estavam se desenrolando dia após dia. Como uma equipe estava bem preparada, alçada, com bons argumentos, enquanto a outra estava assim: não sei o que estamos fazendo aqui. E isso tudo passa uma legitimidade muito grande quando você está ouvindo: olha, essa desculpa aqui é boa, a gente acredita, não, mas é boa. E o caso aqui já me traz uma certa familiaridade com essa sensação que eu tive na época, o ano passado, quando eu estava assistindo o julgamento, de que basicamente a defesa vai vir com toda a cara de pau pra cima de todo mundo. Completamente inocente. Esse DNA, eles estão contestando o DNA. Eu, de fato, não esperava essas respostas, porque até mesmo conversando, eu já tinha falado várias vezes pra vocês aqui, que eu até conversei com a doutora Sandra e pedi pra ela me enumerar possíveis explicações para as evidências contra o Brian. E, assim, até algumas que a doutora Sandra me mencionou seriam interessantes, e eu vi que nenhuma delas foi aplicada até esse ponto. A defesa recorreu àqueles argumentos que são
completamente difíceis de engolir. Imagina, eles vão chegar no julgamento e vão dizer, não, ele não estava lá, ele não tem álibi. Então, realmente, se as coisas seguirem nessa vibe, esse julgamento vai ser um desastre, do começo ao fim, para a equipe dele. Eu prevejo, assim, uma condenação muito fácil e rápida saindo. E olha, se prosseguir dessa maneira, o júri não vai levar nem 30 minutos para decidir o futuro desse rapaz. E um ponto dentro dessa circunstância que me chama a atenção é que parece que a própria Annie Taylor não leu o seu próprio caso. Porque quando ela diz assim, não há nenhuma conexão, ela quer dizer não há nenhuma conexão. Até, sei lá, os homicídios saírem na TV, o Brian nunca tinha ouvido falar dessa gente. Só que, se você olhar para alguns dos fatos, vamos excluir toda a parte ali criminal de DNA, de registros telefônicos, nós já sabemos há muito tempo que o Brian seguia as 3 meninas no Instagram. Então, tipo assim, eu acho que se alguém que acompanha esse caso e que tava esperando uma reviravolta do tipo, vão aparecer provas que inocentem o Brian, porque tem gente que acredita na inocência dele, tá? Pode ficar sabendo disso. Já vi pessoas até comentando aqui. Eu realmente penso que agora, sabe, qualquer tipo de dúvida que alguém ainda tinha cai por terra, porque ouvir a defesa era uma coisa que eu queria muito. Eu acho que outras pessoas também tinham esse desejo de ouvir as explicações da Annie Taylor, de ouvir o que ela iria dizer em nome do Brian, já que ele próprio não tinha se declarado inocente até então. E aí a primeira coisa que você ouve é tipo, não, esqueça, é tudo mentira. Não tem DNA, não tem nada, a promotoria tá escondendo todo o caso. Imagina, se o que veio à tona não é o caso e eles estão escondendo, então não quero nem imaginar as evidências que eles têm contra o rapaz. A impressão pra mim nesse momento, do ponto que eu estou agora, e é claro, isso pode mudar, mas agora, nesse exato momento, eu tenho a impressão que essa defesa já tropeçou em si mesma. E que a menos que essas desculpas façam parte de um plano super elaborado, ou a Annie Taylor está muito despreparada, ou está sabotando o próprio caso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like. Passa esse vídeo pra frente. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho, já está disponível lá no meu site. Você pode falar comigo pelo Instagram. Esse livro conta uma história bombástica de um rapaz chamado Jack Ruby que se vê preso em uma terrível maldição hereditária, enquanto o serial killer está escondido em sua própria casa. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado se você quiser, tem pôster exclusivo e também uma série de marcadores incríveis que, um ao lado do outro, formam um mapa da cidade de Manhattan. E, olha, o plot twist já começa aqui na capa, vê se você encontra. Tá vendo? Não é engano, tem mesmo aqui, é só na capa. Se você olhar, você encontra. Você pode me seguir pelo Instagram, Gustavo N. Psicanalista. Eu tenho um canal de corte, onde as análises são reportadas e postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu envio áudios exclusivos, bastidores, muita coisa bombástica que você só vai ouvir por lá, ok? A gente se vê no próximo caso. Não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!